Kelly, Ele, voltamos. Vamos ver. É o peso da informação, é muito, muito pesado. A eu anatomia tô achando que o Triângulo Mineiro não tá com a internet muito boa. não, mas realmente, aqui a internet é péssima mesmo. A Isso, sala é muito isso você mais tem alta. razão. Nós estamos a 1.100 metros de altitude, aqui tá pegando Pega melhor. mais, né? Pega mais, o sinal chega mais. Mas, Mas vamos enfim, lá, vamos a seguir, gente vamos estava seguir. falando com relação a isso e o porquê do Maasai ser diferente do Tanzânia e do Mombasa. É por conta dessa questão, é por dentro. Não basta ter muita folha. Quando a Sim, gente pensa em Caraés que produz pra caramba, e sim, alguns tecidos estão relacionados ao acúmulo de forragem, a quantidade de forragem, tá? A gente tem isso também. sim, Mas a Charaés, por exemplo, tem uma questão de estrutura, que nada mais é do que fibra, que é muito forte. Você sabe que a Charaés, a força de cisalhamento, a força que o animal faz para fazer o bocado numa Charaés, é muito maior do que em determinadas outras braquiárias, né? Então, exato. isso também é anatomia. Então, tudo a gente está detalhando aqui, eu já estou citando para vocês algumas gramíneas, né? Já para a gente adiantar. E tem vários resultados de trabalho que estão correlacionando. Aliás, o nosso, né, que nós vamos fazer aí com o Daniel, que é orientado de doutorado, né? E nós Sim, estamos só fazendo um estudo da correlação para, de fato, comprovar que manejo muda a porcentagem de tecidos e que eles estão correlacionados a valor nutritivo. Então, em breve a gente vai ter isso aí pro pessoal, né? exatamente. O trabalho do Daniel, até complementando, né, o que a professora Kelly colocou, a tese de doutorado do Daniel, nós trabalhamos com a braquiária híbrida, o mulato 2, né? E nós mantivemos esse pasto em 4 condições distintas de altura, né? E, consequentemente, essas 4 condições distintas de altura conferiram à planta anatomias distintas também da folha. E o que a professora Karen está fazendo lá para a gente agora, ela está correlacionando esses resultados de anatomia com os resultados de valor nutritivo que nós temos, com resultados de fotossíntese, por exemplo, nós fizemos fotossíntese, fizemos uma avaliação bem, bem criteriosa aí nesse experimento, e em breve a gente vai ter isso aí publicado, né, mais esse trabalho aí com essa interação da anatomia, principalmente com o valor nutricional do pasto, né? Mas, por exemplo, só para a gente associar, então, dentro da folha nós temos um tecido altamente digestível. É aquele tecido que fica ali dentro, preenchendo, né? E que a gente viu ali na foto que está todo em verde. Esse tecido ele não tem a parede celular secundária, ele vai cair no rumen e vai ser altamente digestível. Uma pessoa me perguntou no seu nome, não lembro, mas se a mastigação vai mudar alguma coisa sobre isso, né? Sobre essa questão dos fragmentos ficarem mais disponíveis. Então, a gente está trabalhando coisas tão microscópicas que uma parte não é resolvida pela mastigação, tá? Exato. Então, uma parte, de fato, vai cair no rumen, as bactérias vão trabalhar, já vai ter sido realizada a mastigação, mas mesmo assim, os fragmentos, após 72 horas ou mais horas, não vão estar sendo digeríveis, né? Digeridos. Sim, E quando em sim. nosso trabalho, a questão do, por exemplo, manejo aos 10 centímetros, a gente teve uma alta porcentagem de tecido digestível, que é esse que eu acabei de falar, né? Pouca fibra e mais proteína, no 10 até o 20 centímetros, isso com relação ao trabalho de Marandu. Quando a gente Sim. vai para o 40 centímetros, o trabalho aí de vocês, da Universidade Federal de Groenlândia, a gente já diminui a quantidade de proteína e provavelmente nós vamos ver que está altamente relacionada porque diminuiu a porcentagem do tecido digestível, que é o mesofilho. Então, as coisas estão correlacionadas. E Professora basicamente, Kelly, assim, pode me veio falar. uma dúvida aqui agora, pensando nas alturas, tem influência da idade da planta também na anatomia?
mais velha, a planta próxima da reprodução já? Sim. Nós fizemos então um trabalho aí em Uberlândia, né, dos 10, dos 40 centímetros, mas eu fiz um trabalho junto com a equipe bacana lá do professor Ricardo Reis, em Jaboticabal, e a gente avaliou o manejo também. Por coincidência, foi a questão de alturas em Marandu também. E Tá. a gente percebeu que dos 15 aos 25 centímetros, tudo pastejo em lotação contínua, né? Aí como foi de vocês, a gente tinha 10 a 15% a mais quantidade de mesofilo. Mesofilo, tecido altamente digestível e altamente ligado com proteína e digestibilidade. Então, manejo, o que acontece? Como é que eu posso dizer para vocês? Vamos pensar em talvez tamanho de folha ou em período que a planta está em rebrota. À medida que essa planta está em rebrota, ela tende a colocar a energia dela em determinadas estruturas ligadas à fibra, à epiderme, o tecido que é digestível, que tem proteína, que serve para o nosso micro-organismo rumen, a planta usa energia para ela Sim, também. E aí o que exato. sobra? Estrutura. Sobra estrutura, sobra aquela planta como se a planta, assim, simploriamente, digamos, né, estivesse envelhecendo. E aí o Sim. tecido que está ali dentro, que é energia para o rumen, para as bactérias, ela mesma vai estar consumindo. Então, em questão de porcentagem, a proporção não muda, mas a porcentagem diminui de tecidos digestíveis. E aí a gente Tá. fica com mais epiderme, com mais esclerênquima, com mais feixe vascular, que seria o xilema, por exemplo, que daí não é que ele aumenta, é que o tecido com mais proteína, com mais energia, com mais amido, digamos, a planta ela vai absorvendo, ela vai envelhecendo. É, Entende? e eu acredito que até com o envelhecimento da planta, né, a planta ela precisa de desenvolver tecido estrutural também pelo motivo de suportar o próprio peso, né? E vamos pensar numa gramínea, por exemplo, né? A gramínea vai chegar um momento que ela vai entrar em reprodução, onde que ela alonga a colma, ela coloca o meristema apical, o meristema apical se diferencia, né, em vegetativo para reprodutivo, e ela vai alongar uma velocidade mais alta esse colmo para colocar essa inflorescência mais acima, e ela precisa sustentar esse peso. Né? Exato. Então eu imagino que a anatomia da planta muda totalmente, principalmente nessa fase da transição aí de vegetativo para reprodutivo também, né? E isso acontece quando a planta já está mais velha, né? Ela acabou o seu ciclo, né, de vida, ela vai reproduzir para morrer. Né? Exato. É uma das coisas que eu botei aqui na minha colinha, que é o florescimento, de fato, a gente sabe que muda Sim, muita coisa, sim. tanto em C3 como C4 gramíneas, né? A gente tem, de fato, essa questão. E uma coisa aqui que eu botei, vamos ver se vai dar certo. A gente falando em folha, não sei se Ah, vai dar para então, vocês verem. sim, Eu peguei aqui um azevém, que é esse perfil, peguei aqui sim. do meu quintal, e não sei se você reconhece aqui do lado um arax, um amendoim Ah, forrageiro. eu adoro arax. Eu tenho aqui em casa também. Você tem azevém, eu tenho arax aqui. Eu tenho azevém, arax e trevo, coisa mais boa. Azevém Aí, aqui não sobrevive, não. mesmo azevém, ele sendo assim, ele tá um perfil bem novo, as folhas não estão tão grandes, mas ele precisa de estrutura para manter essa folha. Sim, Então, as gramíneas e leguminosas, elas já são diferentes com relação a isso, com relação aos feixes vasculares e às nervuras. E na gramínea, no caso aqui o azevém, feixes vasculares paralelos, e na leguminosa, ela não precisa de tanta força para manter esses folículos. Então, ela já tem exato. menos fibra, porque tem menos tecido de sustentação. Ficou bom Muito aqui bem. minha colinha? Foi excelente. Bem didático. E isso aqui é vendo por fora. E o que nós estamos fazendo é ver por dentro, tá? Então, gramíneas e leguminosas. Leguminosas não precisa de tanta sustentação. Os folíolos, as nervuras, onde passa xilema e floema, são menores, são reticuladas, são dispostas. Já as gramíneas, Sim, não. As gramíneas são, né, as monocotiledôneas, paralelas, nervuras paralelas, e a nervura central tem muita fibra, que é para manter. Imagina uma folha de um mombaça, sim. capim-elefante. É uma É folha muito óbvio que ele longa, tem né? muito valor nutritivo. Claro que ele tem. Ele está recheado
de mesofilo, ali totalmente digestível, sem parede celular secundária, vai cair no rumo e vai ser absorvido, mas tem muita fibra. Uma das Acho que diferenças, então. se a gente pensar uma folha de capim-elefante, uma lâmina foliar, né, que às vezes tem mais de 1 metro, imagine essa nervura central, o quão espessa que isso tem que ser, né? E eu imagino que isso, em termos de anatomia e, consequentemente, em valor nutritivo, isso acaba sendo ruim para essa folha, né? Então, é, é uma característica que eu imagino que você consiga também identificar, né, Kelly? É, e aí, quanto mais velha é essa folha, pior vai ser o valor nutritivo desse material, pela consequência do que você colocou, né? Essa folha está consumindo conteúdo celular e deixando fibra, deixando estrutura, né? Sim. Por isso que fotossinteticamente a gente também fala que folhas mais novas são mais Muito bem. eficientes, não é? Por que são mais eficientes? Porque tem mais esses tecidos, que são chamados ou parênquima ou mesofilo, e Sim, no caso da T4, tem as células da bainha parenquimática dos feixes. É a C4 que tem, é uma das diferenças. A C4 coloca uma das enzimas da fotossíntese lá dentro. Isso muda muito entre C3 e C4. Então, uma sim. coisa também que eu dou para os meus alunos, vamos entender o porquê que um azevém é diferente de uma braquiária por dentro. Lógico que a gente visualiza e já sabe. Por que que um azevém e uma aveia toleram esses ambientes de clima temperado? Por que que uma braquiária tolera climas super quentes? Isso tem a ver com de dentro também. Nós estamos falando de fisiologia. Só que nós não vamos focar em fisiologia aqui. A gente precisa desses tecidos para, de fato, mostrar para vocês que, de fato, analisou a anatomia, está correlacionada e pode inferir no valor nutritivo, sim. Sim. Kelly, e lá nos estudos que você conduziu, junto com a Embrapa, lá em Dourados também, e até em Maringá, e depois no pós-doutorado que você fez, como que hoje tem sido conduzido o melhoramento de plantas, considerando a anatomia, né? Porque você até mencionou a questão do Maasai, né? Que o Maasai ele foi lançado e depois que foi descoberta essa questão, essa, essa característica negativa do Maasai, né, na anatômica. Como que tem sido essa questão do melhoramento, com base na anatomia também? Olha, quem estava mais fazendo esse tipo de trabalho é a professora Beatriz Lemp, lá da UFGD, que ela já se aposentou, mas, se eu não me engano, Leandro, não ficou alguém responsável para fazer essa parte. Nós temos muitos Uhum, trabalhos com relação aos genótipos que estão lá no campo. Quando eu digo Embrapa, é Embrapa Gado de Corte, lá com a doutora Liana, com a doutora Cacilda, e já existe um banco de germoplasma, e os genótipos que são assim mais promissores, foi feito já a anatomia. Tá? sim. Agora, com relação aos híbridos que estão sendo feitos, aí eu não sei te dizer se teria alguém já analisando isso daí também, junto lá com o Né? pessoal. Isso para forrageira C4, para branquiária, para pânico e para estilosantes, Sim, sim, forrageiras. sim. O Plínio fez uma pergunta aí, lá É, de Nova Andradina, eu acho que essa é para você. Plínio Coelho. Bom, vamos lá, vamos nela, né? O Plínio perguntou aqui sobre o uso de hormônios, né, citocinina, auxina, giberelina, no plantio de gramíneas, como forma de acelerar o processo de formação de uma nova área, né? É, deixar bem claro que essa questão hormonal aí, ela não tem uma relação direta com a anatomia, tá? Só para contextualizar. Mas nós temos sim estudos onde nós utilizamos esses três hormônios, inclusive, tanto na formação quanto no passo e manutenção, e a gente tem resultados favoráveis. Não vou me delongar aqui para deixar a professora Kelly falar mais sobre a anatomia. A gente notou nesses trabalhos que o componente sistema radicular ele foi bem beneficiado com essas aplicações, com as Travou aí argumentações. um pouquinho, mas foi uma pergunta boa e, de fato,
pessoal do Mato Grosso do Sul que está nos assistindo aí, o pessoal de Uberlândia tem esses trabalhos que são bem interessantes e a gente pode ver com relação, acho, não sei se eu estou enganada, Leandro, mas com mais a questão quanto de folha, quanto de como, isso daí a gente tem alguns indícios, né, de algumas diferenciações, assim, também no uso desses hormônios, digamos assim, ou bioestimulantes, ou reguladores de crescimento, né. Eu acho que eu vou até pegar esse gancho aí, eu vou correlacionar isso com a anatomia. A gente dá para correlacionar. Por quê? Qualquer coisa qualquer insumo que eu venha aplicar em uma pastagem, um adubo, ou que seja um bioestimulante como esse, que eu, de alguma forma, eu acelere o metabolismo dessa planta, eu acelere divisão celular, eu acelere alongamento celular, eu aumente, por exemplo, produção de forragem, eu, de alguma forma, eu vou interferir na anatomia dessa planta também. Ou seja, quando a gente aplica nitrogênio no pasto, por exemplo, o que a gente faz com esse pasto? A gente faz ele aumentar seu metabolismo e crescer mais rápido. Então, normalmente, o perfil etário dessas plantas ele é mais jovem. A planta ela vive menos. Olha que bacana, né? Poxa, eu adubei meu pasto vive menos. É isso mesmo. O meu perfil, o meu indivíduo, ele vive menos, porque ele acelera mais o seu metabolismo. Consequentemente, se ele vive menos, ele é uma planta mais jovem, anatomicamente, ele é uma planta melhor, né, em relação à composição também. Não dá tempo dela ficar velha. A hora que a planta pensa em ficar velha, como eu estou com muita produção ali, eu já botei o gado para passejar ela. Ela não fica velha. Então, eu tenho um perfil etário. Aí eu associo o insumo que eu coloquei, eu associo o manejo, que eu tenho que aumentar a frequência de colheita, e, consequentemente, como a minha frequência de colheita ela é mais acelerada, eu aumento o perfilhamento, eu tenho planta mais jovem no meu pasto. Tendo planta mais jovem, anatomicamente, elas são mais são melhores, né? E aí vem essa influência direta no valor nutritivo. Sim. Nós, lá no nosso trabalho lá em Paranavaí, né, na estação experimental lá, a gente, estudando o pânico máximo, cultivar milênio, com doses de 100 nitrogênio, 150, 300 e 450, você lembra que você me ajudou, né, lá a coletar? Nós trabalhamos junto lá em Paranavaí, nos 2 experimentos. Então, lá a gente fez algumas regressões e, de fato, aumentando a quantidade de nitrogênio, aumenta proteína e aumenta mesofilo, mesofilo, de novo, essa questão do tecido, que estão altamente correlacionados. Nós fizemos um estudo de correlação e comprova que a adubação, sim, aumenta o valor nutritivo, a gente já sabe, mas o tecido, a porcentagem do tecido vai junto. O que a gente não consegue mudar, que é uma coisa genética, é o arranjo do tecido. Com o Maasai, por exemplo. Aí a gente precisaria cruzar ele com outra coisa, daí não seria mais o Maasai. Mas melhorar uma Xaraés, melhorar uma Marandu, sim, está totalmente relacionado ao manejo e às outras estratégias aí que a gente sabe. Tá. Kellen, veio uma pergunta aqui sobre o Maasai ainda. Existem relatos aí de que colocar equino em pasto de Maasai às vezes causa problema aí, inclusive de morte desses animais. Isso está relacionado com essa questão da anatomia, dessa estrutura gírdida aí também, ou não? Olha, até comprovação científica, eu não vi comprovação científica, mas eu sempre, pelas pesquisas e pelo estudo da Maasai e da anatomia, eu quase que tenho certeza que seja isso. Porque o equino, a partir do momento que ele consome material que não é de muita qualidade e que lá dentro do estômago vai ficar muito tempo, digamos assim, sabe? Muito tempo tentando ser digerido aquilo ali, ele precisa de muita quantidade de água. O que acontecia? Era dado um feno de Maasai para animais estapulados. E aí, como é que estava a qualidade desse feno? E se já era de Maasai, e de fato teve muito relato com relação a Maasai para cavalo. E se você já está trabalhando com material, que eu não sei a idade do corte desse feno, que a gente já falou aqui que a idade vai interferir, né? O tempo de repouso. Exato. E se você está com qualidade de água ou a quantidade de água não tão disponível, provavelmente, sim, é um forte fator assim, para acontecer. Outra coisa que a anatomia descobriu, pegando o gancho aí do Maasai.
Eu, de fato, se eu tivesse ainda meus cavalos, eu iria pensar muito bem para fazer isso, para alimentá-los com determinado tipo de feno dessa cultivar. Mas precisamos ver essa parte científica aí de artigo, se já tem algum. Mas outra coisa que acontecia muito, não sei se o pessoal vai lembrar, é dos tilosantes, que é uma leguminosa, tilosantes Campo Grande. E acontecia alguns abortos nas vacas, né, prens e algumas outras coisas também em cavalo, cólica em cavalo, quando o animal ficava consumindo muito, tá? E aí depois que se descobriu isso, colocou-se que a estilosantes, Campo Grande principalmente, né, que é o que foi identificado um problema, deveria estar no máximo 30% do pasto. Por quê? Porque se ela tiver a mais que isso, você trabalhar com os animais ali, vamos dizer, animais que saíram da ordenha, que estão com mais, né, fome, outras coisas desse tipo, se o animal consumisse muito dela, formava-se tipo blocos, e esses blocos que não eram digeridos, tem tudo a ver com uma substância, e essa substância está dentro do epiderme dos tilosantes. Quem descobriu isso também foi essa parte da anatomia. E não se sabia disso, porque com estilosantes, uma maravilha, né? Uma leguminosa, C4, que tolera várias condições adversas, digamos assim, né? Em relação à maioria das leguminosas. E ela também tinha essa questão que eu não me lembro o nome agora, mas tem o nome da substância e tudo mais. Tá. Kelly, e aí com relação ao que você mencionou sobre forrageiro de inverno e de verão, né? Se a gente começa a descer, pega de São Paulo, até o sul de Minas mesmo, Paraná, vai para Santa Catarina, Rio Grande do Sul, aí tem bem essa distinção do que é inverno e do que é verão, né? Para nós aqui o verão é muito quente e o inverno é menos quente, para vocês o verão é menos frio e o inverno é muito frio, né? Então, como que é a diferença de anatomia dessas plantas? E as plantas que vocês usam no verão aí, se anatomicamente elas são muito piores que as plantas que vocês usam no inverno. Aí, em relação a se elas são C3, C4, discorre um pouquinho sobre isso aí para nós, por favor. Até tem o Gilberto aqui falando que a maioria da C4 tem arrubisco dentro das células da bainha. Tá aí a diferença também. C3 e C4 são totalmente diferentes. E com relação aos tecidos, sim, que está ligado ao processo fotossintético. Então, aqui, o que nós temos? Uma maravilha de inverno, digamos assim, não em relação ao frio. Maravilha que eu digo é quando eu penso em aveia preta, aveia branca, em oferta forrageira, né? Trevos, etc. Então, elas têm um valor nutritivo maior, mas produzem menos, tá? Sim. Então, vamos dizer que um pasto de aveia vem que produza durante o inverno, uns 3, 4 meses, 7 toneladas de matéria seca. Eles produzem menos do que a C4, mas tem um alto valor nutritivo. Sim. E dentro dessas forrageiras de inverno, elas não têm essa estrutura fechada e compactada como tem a C4. Dentro da forrageira de inverno, ela tem menos estrutura de fibra, isso para resumir um pouco, tá? Leguminosas e gramíneas de inverno, elas têm menos estruturas lignificadas, digamos assim, o que dá espaço para mesofilo, que dá espaço para tecido que é altamente digestível. As bactérias não têm problema nenhum em acessar esses tecidos dentro do rumen, quando a gente está falando em uma azeveia e numa aveia, tá? Que é o que a gente tem aqui durante o inverno, é um espetáculo, mas a produção é menor. Por quê? Sim. Porque elas trabalham só com uma enzima, que é a rubisco. A rubisco, ela está lá disponível, e a rubisco, ela não seleciona muito se é C2 ou oxigênio, ela faz uma confusão se o ambiente não for totalmente favorável, né? A C4, não. A C4 botou a rubisco lá dentro das células da bainha, que são aquelas células da coroa. A rubisco, que pode escolher CO2 ou oxigênio, ela está limitada. Porque quem faz primeiro a parte da fotossíntese é uma outra enzima chamada peptidase, que essa sim só pega o que interessa, que é o CO2. Então ela seleciona e manda depois para o rubisco. Isso é uma das coisas relacionadas
botanicamente, digamos assim, com uma evolução, vamos dizer. Por que C4 tolera tanto desaforo? Uma braquiária e a aveia não. Sim. Mas o valor nutritivo é totalmente diferente. E a produção também é totalmente diferente. Isso tem a ver com o que nós estamos falando. Anatomicamente, as estruturas dentro de uma C3, elas são mais frouxas. Os micro-organismos nadam de braçada lá. Na C4, não. Já dá uma dificultada ali. E o nosso campo... Pode falar. Nós podemos dizer que uma C3 é uma planta mais sensível e uma planta C4 é uma planta mais rústica. Mas seria mais ou menos desse tipo, né? Eu falo assim, né? Simploriamente falando, é uma maneira de dizer e de fato que é mais ou menos o que acontece. E aqui para nós, no verão, a gente tem campo nativo, em Curitibanos, é um campo mais tendendo a gramado. Os campos, eles mudam aqui regionalmente. Lages, que está a 70 quilômetros daqui, já é um campo com touceiras, com gramíneas mais empolceradas. Tem andropólogo, tem outras coisas que formam touceiras. Para nós é mais tendendo a gramado. Mas a maioria delas é C4, é de verão. Então, o que nós fazemos quando queremos aumentar a produtividade e aumentar o valor nutritivo? No campo, desde que se possa fazer mecanização, tal, a gente vem e sobressemeia trevo, aveia e azevém. Então, você fica com o ano inteiro quase que coberto. Você tem as de verão, que é o campo nativo, ou pastagens naturais, que é o correto. E aí você vem com essa maravilha de inverno aqui, com relação às forrageiras, né? E você vem com elas completando um altíssimo valor nutritivo. No verão, nós não temos muito valor nutritivo, digamos, e em Curitibanos a gente tem uma média de meia cabeça por hectare. Quando chega inverno, nós passamos para 2. É bem interessante. Aqui, o inverno é como se fosse trocado aí de Uberlândia, né? Pois é. O verão aqui, eu digo para os meus alunos, me parece que seja um problema. Problema não. Me parece que é o que nós podemos melhorar. Não é um problema. As condições são outras, né? O que vocês têm aí, as plantas são mais adaptadas a essa condição de clima mais frio. Na hora que chega no calor, que aí faz calor também, eu imagino, aí elas sofrem mais, né? E é o que acontece aqui, as nossas plantas, elas potencializam nas águas, né, no verão. Na hora que chega na seca, o metabolismo tende a zero, até o que a gente fala, né, o pasto perde peso, né? Porque eu não tenho crescimento, eu tenho senescência, né, continua ali respiração celular, se eu deixo um pasto sem gado, ele diminui a massa. Então aqui, se a gente pegar aí de maio a setembro, esse tempo que nós estamos passando, é isso que acontece. Sim, positivo. Eu não sei como é que está o nosso tempo aí, mas acho que já está para terminar, né? Já está para terminar, mas se você tiver mais alguma coisa, talvez a foto, se você quiser usar mais algumas daquelas fotos lá, a gente pode tentar projetar, você que sabe. Se quem nos ouviu aí quiser saber mais alguma coisa mais aprofundada, a gente pode mandar, entre em contato aí com o Projeto Goiapaz, que vocês têm o meu contato, e aí a gente pode trabalhar um pouco melhor essa questão mais, digamos, mais científica, né? Sim. E o que eu acho que a gente poderia dizer mesmo, assim, não sei se todos concordam depois do que a gente conversou, mas é que é extremamente importante a gente conhecer com qual espécie nós estamos trabalhando. Até para poder combinar elas em consórcio, porque muito se fala de colocar diferentes cultivares agora, né? Mesmo de C4, mesmo diferente braquiária com pânico, etc. Mas tudo começa, ainda mais os estudantes aí que estiverem nos ouvindo, começa a gente saber qual é a diferença. E uma diferença básica é a questão de, quem está estudando sobre isso, é a questão do ciclo fotossintético. E aí, quando a gente vai para níveis mais avançados, que eu acho que o mais avançado seria a gente selecionar materiais por meio do melhoramento, por meio da seleção, aí sim a gente pode dizer, pelo menos na minha opinião, que nós podemos selecionar materiais também pela anatomia, pela porcentagem de tecidos e
principalmente pelo arranjo de tecidos, tá? Porque a gente já tem essas comprovações com estilosantes, a gente tem as comprovações com Maasai, a gente conhece o que é uma leguminosa, o que é uma gramínea com relação às partes estruturais por dentro dela. Então, na minha opinião, o nosso ponto ali que era sobre se o melhoramento pode utilizar essas ferramentas, eu acho que com certeza ele pode utilizar. Não sei se as pessoas concordam, mas é isso que eu penso. Eu imagino que, e se a gente considerar, né, professora, não é tão difícil fazer todas essas avaliações, né? Logicamente, ela é complexa, né? Precisa ter uma pessoa bem treinada para estar fazendo isso, mas não é algo de outro mundo. Eu acho que essas avaliações de anatomia poderiam entrar dentro do processo de melhoramento para não haver o lançamento de um cultivar que lá na frente a gente fala, poxa vida, anatomicamente ele tem problemas, né? E ele não vai conferir o desempenho que de fato a análise química me mostrava que ele ia conferir para esses animais. Exato. Ou então, que lá no meu ensaio de VCU, por exemplo, eu estou colocando os animais, eu faço análise química, tem proteína, FDN baixa, FDA baixa e o desempenho dos animais não é satisfatório. Então, às vezes, a resposta anatômica ela pode ajudar nessa seleção, nessa sequência no processo de melhoramento, né? E às vezes até o interessante, considerando aí que hoje tanto a Embrapa quanto muitas empresas têm trabalhado com a hibridação de gramíneas forrageiras, identificar genótipos que anatomicamente são superiores e eles entrarem dentro do processo de melhoramento, isso é interessante, pensando no valor Sim. nutritivo, né? Então, o que nós queremos numa planta forrageira? Eu quero que ela produza bastante forragem, que ela tenha valor nutritivo e que ela seja resistente a pragas. Esses são os 3 principais fatores que eu quero em uma planta, né? Então, o valor nutritivo, muitas vezes, ele pode ser explicado pela anatomia da planta que veio para um híbrido que foi lançado agora, selecionado lá de trás de um material que era promissor, que entrou dentro do processo de melhoramento e conferiu a esse material lançado, então, uma condição anatômica mais favorável. Então, eu acho que para o pessoal do melhoramento, acho que isso aí devia entrar como ferramenta, né? É uma ferramenta para a escolha dessas plantas. Ainda mais que a gente sabe aí que levam tantos anos para se lançar uma nova cultivar, né? Que todas as ferramentas possíveis são... E que possa diminuir, né? Se fosse o caso, não sei, é tão complicado essa questão do melhoramento, que são tantos anos para se lançar uma nova cultivar de C4, né? Exato. Uma perene. Quando a gente Exato. trabalha com as anuais de inverno, já não são tantos anos assim. A gente já tem diferença nisso também, né? Sim, sim. Perguntaram aí se a bromatologia seria superficial. Não é que seja superficial, tá? A análise bromatológica, beleza, mantém. O que a gente tem com relação à anatomia é mais para identificar de fato genótipos. E em experimento a gente já poder dizer com mais detalhe quando e por que aquela gramínea tem mais ou menos valor nutritivo. E o que acontece com esses tecidos dentro do rumen. A gente vê isso pelo microscópio eletrônico de varredura, a gente vê os tecidos ali, a gente tira como se fosse fazer digestibilidade, e a gente tem foto dos micro-organismos em cada óleo, o que aconteceu. Tá? Então, a bromatologia ela é essencial. A análise da anatomia, pessoal, essa avaliação, ela é mais para experimentação. A gente não vai usar ela no campo, fazer uma análise dessa para uma tomada de decisão, né? Aí entra a bromatologia. Então, ela é onde, por exemplo, o que nós fizemos aqui, né? O experimento do Daniel, que a professora Kelly está auxiliando a gente. Nós testamos a diferença das alturas, onde que isso influenciou na produção do pasto. E aí eu fui lá na fotossíntese da planta, medimos fotossíntese líquida, como que essas alturas diferentes interferiram na fotossíntese. E aí depois fomos lá e fizemos bromatologia. A hora que nós fizemos bromatologia, nós pegamos e fizemos anatomia. Ou seja, o resultado anatômico foi fruto de um manejo diferente. Não é fruto do cultivar em si. O cultivar, a anatomia dele é uma só, né? Geneticamente, as plantas são clones, né? A ideia é testar como que o manejo influenciou na anatomia. Para quê? Para nós, pesquisadores, gerarmos informações, que essas informações lá na frente vão chegar para o produtor e dizer o seguinte: olha, se você manejar o pasto com 20 a 30 centímetros, o seu pasto vai ter mais folha, vai produzir mais e o valor nutritivo dele vai ser superior.
Só que eu não vou entrar na argumentação, falar anatomicamente ele tem mais mesófilo, que ele tem mais bainha do feixe, tem menos fibra. Não, não é esse ponto. É para nós pesquisadores entender o porquê que aquele resultado final ocorreu, né? Entender o processo tanto fisiológico quanto anatômico também. Exato, para a gente poder descrever isso daí, descrever as diferenças, porque está muito correlacionado à parte genética do material. Mesmo que a gente, com a anatomia, o manejo, a gente consiga mudar a porcentagem, né, pastos mais jovens, dos pastos mais velhos e melhores, a gente diz o porquê. Por que isso está acontecendo? A gente está falando de dentro para fora. E não só dizendo, ó, essa folha é mais nova ou essa folha tem mais proteína. Então, é para descobrir quando acontece algumas encrencas, tipo assim, mas esse pasto deu 14% de proteína, por que ele não está dando o desempenho que deveria, assim como os demais? São respostas, né? Exatamente. Muito bem, professora Kelly. Bem esclarecedor aí o nosso bate-papo. Deu para aprender bastante sobre anatomia. Lógico que o assunto é muito mais amplo, né? Nessa 1 hora que nós conversamos aqui, dá só para dar uma ideia para o pessoal o que é essa linha de trabalho, né? Qual que é a importância dela. E você está de parabéns aí pelo trabalho que você vem seguindo. Eu tenho sido sempre um incentivador desse seu trabalho, porque poucas pessoas fazem isso hoje no Brasil e com a qualidade que você faz também. Então a gente fica feliz por você fazer parte da nossa equipe aqui também e contribuir com a gente com esses estudos. Muito obrigado pelo seu tempo. A palavra é sua para você fazer as suas considerações finais. Pessoal, agradeço também, agradeço a equipe aí, o Leandro, que está sempre, de fato, apoiando. Isso é muito importante aqui, manter essa nossa rede. Espero poder ajudar mais. Agradeço o pessoal que ficou aí nos assistindo e algumas perguntas a gente não conseguiu responder, que vai passando rapidinho aqui. Mas se quiserem entrar em contato comigo, vocês fiquem à vontade. A gente vai conversando, tranquilo, pelo Instagram, pela forma que for mais fácil. Mas foi muito bom estar aí com vocês. Eu agradeço, só tenho a agradecer. Muito bem. Pessoal, uma boa noite a todos. Boa noite, professora Kelly. E até a próxima live do Projeto Boia Paz. Um abraço.